Tem muito bolsonarista aí revoltado que o Eduardo Bolsonaro, junto com a sua esposa, a Heloísa Bolsonaro, estão no Catar. A alegação, inclusive de alguns apoiadores do mito, como é o caso do Rodrigo Constantino, é que na verdade se o Eduardo viajou para o Catar é porque o mito deixou. Ele quer ali manter um clima de normalidade, não quer mostrar qualquer tipo de problema. O grande problema é que o Eduardo Bolsonaro, como deputado federal, seguindo o que recomenda o regimento interno, que determina, na verdade, o regimento interno da Câmara dos Deputados, precisaria comunicar essa saída para outro país. A gente precisa lembrar que alguns dias atrás ele já tinha se encontrado com o Steve Bannon e com Donald Trump nos Estados Unidos e agora está na Copa do Mundo do Catar. Para quem não está sabendo, a transmissão que é feita pelo YouTube no canal do Cazé TV, o Casemiro, em um dos frames ali que foi mostrado, apareceu o Eduardo Bolsonaro junto com a Heloísa Bolsonaro tirando foto no Catar, e inclusive ela fazendo reposts nas redes sociais dela dos patriotas que estão na porta nesse momento das manifestações, dos quartéis em tese, e o próprio Eduardo Bolsonaro também fazendo alusão ali à luta, não desistir, porque a gente sabe que tudo que tem a vir na frente aí será muito mais complicado do que já é. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a gente precisa lembrar que essas pessoas foram radicalizadas com técnicas ali apresentadas pela extrema-direita dos Estados Unidos, comandada pelo Steve Bannon, várias técnicas de PNL também foram aplicadas, e agora a gente tá vendo que essas pessoas começaram a entender o óbvio, que para o Bolsonaro e para os filhos do Bolsonaro, eles são só acessórios. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter esse canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode colaborar com qualquer quantia que você quiser para ajudar esse canal a continuar existindo. Se não conseguir anotar o nosso endereço de Pix, basta apontar o celular de vocês para esse QR Code e colaborar como vocês quiserem. Muitos bolsonaristas nesse momento estão revoltados ali porque o Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, está no Catar junto com a sua companheira, e aí isso causou, de certo modo, alguns problemas, digamos assim, para os bolsonaristas que ficaram desiludidos ali. Eu vou trazer algumas matérias publicadas aqui em colunas da internet, entre elas a coluna do Guilherme Amado, que traz aqui a publicação feita pela Heloísa Bolsonaro. Vou mostrar para vocês também o que é que o Rodrigo Constantino disse, e já de antemão adianto para vocês que essa ideia de que queria transparecer normalidade não cola, Constantino. Porque se era para transparecer normalidade, por que que a Heloísa Bolsonaro, por que que o próprio Eduardo Bolsonaro não fizeram postagens no Catar? Tanto que se vocês observarem, a roupa que ela tá usando aqui, ó, é a mesma roupa, quer ver, da imagem que ela aparece aqui, ó. É a mesma roupa que ela aparece lá no estádio do jogo do Brasil de ontem. Isso causou aí uma revolta nos apoiadores do Bolsonaro. Eu vou ler o que diz aqui as matérias do Guilherme Amado e vou comentar em cima, porque apesar de muita gente continuar zombando dessas pessoas, muitos realmente foram radicalizados, gente. Foram fanatizados ao passo de realmente acreditarem ali que estão na porta do quartel porque as urnas foram fraudadas de verdade, porque o Bolsonaro e a família Bolsonaro não vão largar a mão deles ali, vão continuar segurando a mão deles até o final, e não vai acontecer isso, tá? Neste momento, o Eduardo Bolsonaro, que está curtindo o lazer dele lá no Catar com a esposa, tá muito pouco preocupado com o que vocês estão fazendo na porta do quartel. Eles já foram, inclusive, todos os filhos do Bolsonaro que têm direito à cidadania italiana, já foram nas respectivas embaixadas ou solicitaram a empresas que trabalham com esse tipo de solicitação de cidadania italiana, solicitar-lhe o seu passaporte italiano, porque a tendência é que se o risco de prisão for realmente real, como a gente imagina, em específico pro Carlos Bolsonaro, que tende a ser o primeiro irmão preso, junto com o pai, o Jair Bolsonaro, diz que eles fujam do Brasil. Por isso que o Eduardo Bolsonaro está marcando diálogos aí, reuniões com vários representantes da extrema-direita no mundo inteiro, entre eles o próprio Steve Bannon. Mas vamos ler aqui o que diz a matéria do Guilherme Amado. Do Catar, nora de Bolsonaro posta vídeo de manifestantes em Brasília. Vão lá, guerreiros, lutem por nós, que estamos aqui na Copa do Mundo lutando por vocês. Pra quem não sabe quem é a Heloísa Bolsonaro, é a mesma que falou sobre os perrengues de passar um período de passeio no Havaí.
que passa perrengue, né? Não é luxo estar no Havaí. Mas enfim, alguns dos manifestantes estão desde o dia 31 de outubro acampados em frente do QG do Exército, em diversos dias debaixo de chuva. E ela postou aqui ontem, né? A psicóloga Heloísa Bolsonaro, nora de Jair Bolsonaro, publicou nesta segunda-feira, dia 28 de novembro, um vídeo de bolsonaristas protestando em Brasília, enquanto aguardava para curtir jogo da seleção brasileira no Catar, ao lado do marido Eduardo Bolsonaro. E detalhe, tanto os bolsonaristas quanto também figuras ligadas ao Bolsonaro em si, tem de certo modo boicotado os jogos da seleção, porque o Lula tá torcendo pro Brasil, nós estamos torcendo pro Brasil, nós que somos da esquerda também, para que o Brasil seja campeão, e aí eles não querem se misturar, que nesse momento não importa a Copa do Mundo, o que importa é o futuro do Brasil, é o que muitos deles têm dito, por exemplo, quando são indagados sobre os jogos da seleção. O vídeo publicado por Heloísa mostra manifestantes bolsonaristas protestando contra a derrota de Bolsonaro na eleição. Alguns deles estão desde o dia 31 de outubro acampados na frente do QG do Exército em Brasília, em diversos dias debaixo de chuva. Não se sabe quando Eduardo e Heloísa chegaram ao Catar. O casal tem sido discreto nas redes sobre a viagem e nesta segunda-feira o casal foi flagrado no estádio 974 em Doha, acompanhando o jogo do Brasil. O flagra foi feito aqui pela Cazé TV, né, pela Casemiro TV, que é o canal do YouTube do Casemiro que tem transmitido a Copa tanto no YouTube quanto na Twitch TV. E tá aqui, ó. Bolsonaristas na chuva, na porta de quartel e Eduardo Bolsonaro viaja à Copa. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. O filho do presidente que infla as manifestações golpistas, que não reconhece a derrota de Jair Bolsonaro, foi flagrado nesta segunda-feira em Doha, acompanhando a partida Brasil e Suíça no estádio 974. Eduardo não fez nenhuma publicação sobre a viagem ao Catar para a Copa do Mundo, que é solenemente ignorada por seu pai, que até agora, como presidente do Brasil, não falou sobre as vitórias da seleção. E eu já mostrei para vocês aqui também que o Eduardo Bolsonaro tá magoadinho, porque o Kassab tá tendo muito mais destaque do que ele imaginava que o Kassab teria. Eu já falei para vocês também sobre a questão da preocupação do Eduardo Bolsonaro ser preso junto com o seu pai e seus irmãos. E o que eles estão tentando fazer nesse momento, meus amigos, é basicamente se movimentar aí para poder impedir a prisão do pai e de cada um deles. O Rodrigo Constantino, né, como passador de pano oficial, tá aqui, ó, passador de pano oficial do governo Bolsonaro, veio a público e disse que não, aqui, ó, palavras do Rodrigo Constantino aqui, ó, cadê? Olha as palavras do Rodrigo Constantino. O presidente mesmo está em silêncio, talvez um silêncio estratégico. Talvez não. Talvez ele esteja no meio depressivo e não está nem comentando a Copa. E o filho dele achou adequado transparecer normalidade. Ué, se é para transparecer normalidade, como eu já disse e vou repetir, por qual motivo então ele não divulgou que ele estaria na Copa do Catar? Pra quem tá zombando, gente, dessas pessoas que estão na porta dos quartéis, que às vezes realmente parece muito cômico, né? Porque como é que se cai numa narrativa dessa, se defende uma figura como o Bolsonaro, a gente precisa lembrar que essas pessoas foram radicalizadas aos poucos. Elas não dormiram a pessoa racional, entendendo ali sobre conceitos básicos de políticas e acordaram no outro dia odiando o sistema eletrônico, duvidando da eleição. Não, elas foram radicalizadas aos poucos. Eu falo isso porque eu tenho amigos e parentes que estão nessa maré hoje aí e que foram radicalizados aos poucos. Eu tenho uma parente que mora fora do Brasil e que está pedindo intervenção militar de fora do Brasil, só para vocês terem noção. Ela não sabe como é que tá a situação do nosso país, não sabe o que é que tá acontecendo de verdade, mas tá lá pedindo intervenção, Forças Armadas nos ajudem, pelo amor de Deus. E está, inclusive, em um país onde a extrema-direita venceu a eleição recentemente na Europa. Então não é muito difícil de vocês adivinharem, não. Então, não é algo que a gente meramente vai rir porque é engraçadinho ou isso e aquilo. É algo sério que a gente precisa compreender por outra perspectiva, tá bom? Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal. Se você tem algum amigo que tá aí nas manifestações, manda essas fotos, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro pra ele, pra ver se ele entende que ele só é um trouxa que tá lá se manifestando contra algo que nem mesmo a família do Bolsonaro acredita. A gente sabe que não são só os bolsonaros que estão pouco se lixando pras manifestações. A gente tem, por exemplo, o Rodrigo Constantino de Miami pedindo ali intervenção. A gente tá vendo também o Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos também pedindo intervenção.
eleição, o senhor Silas Malafaia tirando um lazer aqui no Nordeste, o senhor Ricardo Salles também tirando um lazer aqui no Nordeste, enquanto vocês que foram radicalizados estão aí na porta dos quartéis, perdendo o tempo de vocês, se distanciando da família e correndo o risco de ser preso porque existe enquadramento legal para deter vários de vocês. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Se você puder colaborar com o nosso trabalho aqui, siga a gente lá no Facebook também. As fontes de tudo que eu falei pra vocês estará fixado aqui no comentário fixo. E lembre-se sempre, como a gente fala aqui no final do vídeo, desde que o mito perdeu a eleição. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.